Olá, pensa comigo aí, meus irmãos. Olha o entendimento dos religiosos. Olha o entendimento dos irmãos, infelizmente, falo isso com tristeza, não debochando e nem desfazendo, mas falo isso com tristeza de ver os irmãos não querer conhecer a verdade de Deus, se manter negócio preso dentro de uma rotina do sistema religioso, onde eles entendem que ali estão servindo a Deus. Olha o entendimento de alguns irmãos de obra de Deus, de servir a Deus, de estar buscando a Deus. Bem, eles até se julgam mais santo, mais de Deus, mais crente em Jesus, do que nós que não estamos mais dentro desse sistema maldito, anátema, igreja. Olha o entendimento dos irmãos que vivem dentro do sistema igreja. Não, vou para a igreja, vou buscar a Deus, vou fazer a obra de Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus. E aí eles entendem que tudo isso é dentro dos trabalhos das igrejas. Aí eles ficam, trabalho de culto de igreja, aí vão para festividades, eventos. Olha a rotina dos irmãos que vivem dentro do igrejanismo. Tarefa e presença, obrigação de cultos de igreja, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, continua. Aí é evangelismo, consagração, vigília, campanha, ir para o monte, festa do conjunto, festa do coral, festa do grupo das mulheres, festa do círculo de oração, festa do departamento infantil, festa do aniversário do pastor, festa do aniversário da igreja, festa da campanha das mulheres. Rapaz, olha a rotina religiosa que esses irmãos vivem dentro das igrejas. Olha qual é a vida de Deus que eles entendem que é. Aí não, estou fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Não, tenho que me dedicar ao trabalho da igreja, tenho que me dedicar à obra de Deus. Não, tenho que ir para o círculo de oração, tenho que ir para a campanha, tenho que ir para a reunião, tenho que ir para o ensaio, tenho que ir... Gente, o povo deixou de servir a Cristo para servir a igreja dentro da formalidade religiosa, dentro da vida religiosa, gente. O povo entende que a sua vida de devoção a Deus, consagrando-se a Deus, é dentro dessa formalidade, vivendo as tarefas, as obrigações religiosas, cumprindo os sacrifícios, vivendo as penitências, os flagelos, as obrigações. Vocês estão entendendo qual é o perigo? E esses irmãos entendem, a consciência deles está corrompida, porque eles têm no seu entendimento que estão bem com Deus, que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus. Eles entendem nesse conceito que eles vivem, nessa direção que eles vivem, eles entendem que a sua obrigação com Deus está cumprida. Não, hoje é dia da igreja. Eu não posso perder a igreja. Eu não posso deixar de ir para a igreja adorar a papai, adorar a Jesus. Eles entendem que a adoração a Deus é dentro de um momento de 2 horas de culto, vivendo aquele ritual, aquele formalismo, aquela social. Eles entendem isso. Eles entendem que adorar a Deus é estar ali ouvindo as atrações que são oferecidas dentro das igrejas, dos grupos cantando, dos cantores, dos apresentadores, animadores de palco de igreja, os artistas das igrejas. Eles entendem que ir adorar a Deus é ir para um culto, onde tem lá um grupo, uma banda cantando hino, música. E são músicas que não levam ao homem a adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele chama
os pecadores para vir a Ele, para viver uma vida nova, para viver uma vida de libertação, para viver uma vida com entendimento, para viver uma vida na esperança, para viver uma vida na fé, devotando-se, consagrando-se ao Senhor pela sua palavra. A palavra de Deus tem que estar aqui, guardada no meu coração, como disse Davi, no meu entendimento, para eu não pecar contra Deus. Adorar a Deus não é eu estar vivendo uma formalidade, um ritual, não é? O ritualismo de culto de igreja, de presença, de tarefa, de obrigação, de trabalhos. Isso não é vida com Deus, não é obra de Deus, não é servir a Deus, irmãos. Se você lê a palavra de Deus, dentro do período da graça, onde Deus estabelece a igreja, aonde Jesus edifica a igreja, primeiro, a igreja é as pessoas que creem em Cristo. E elas estão edificadas aonde? Só que os crentes de igreja entendem que estão edificados na igreja, instituição, local, sistema religioso. Você está entendendo isso? Pode perguntar a qualquer crente de igreja religioso. Ele vai dizer que a vida dele em Deus tem que estar cumprindo quando ele está na igreja, vivendo as tarefas da igreja, cumprindo sua vida de devoção e consagração nos trabalhos da igreja. Jesus vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus falou para Pedro, não era instituição, não era trabalho religioso de ninguém. A pedra que Jesus falou para Pedro, que iria edificar a sua igreja, era o próprio Cristo, o conhecimento dele, a revelação dele, a palavra dele, aonde nós que somos a igreja, individualmente somos membros, que formamos a igreja, que é um corpo, um só corpo, que é esse povo em todos os lugares da terra, independente aonde esteja. Não tem que estar num local chamado igreja para ser povo de Deus. Para ser povo de Deus, você tem que estar em Cristo, na palavra. Para ser membro desta igreja de Deus, você tem que ser selado pelo Espírito Santo. E o membro tem que viver a sua vida de regra de fé e prática em devoção a Deus, não é dentro de igreja, é na palavra. É na palavra, irmão. Infelizmente, a multidão estão presos na tradição, não foram libertos. Muitos que dizem que glorificam a Jesus, que é de Jesus, que conhece a Jesus, mas continuam presos nas tradições. A palavra de Deus, a luz de Deus não libertou a mente dele ainda. Ele está preso ao sistema. Eles não estão presos a Cristo na palavra. Eles estão presos ao sistema, vivendo e devotando, consagrando-se ao sistema. Porque a sua vida com Deus é dentro do entendimento da igreja. Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão, meu irmão, preste atenção nisso, desperte, analise, examine a palavra. Não creia naquilo que você está sendo formado, porque eu estou acostumado aqui, eu cresci aqui, eu sou daqui, tenho 20 anos aqui, 30 anos aqui, vou viver aqui, amo minha igreja, amo meu pastor, ame. Mas se quiser ir para o céu, se converta a Jesus, passe a amar a Cristo, guardando e praticando a sua palavra. Porque ninguém ama a Jesus se não ouvir, guardar e praticar a palavra dele. Foi o que Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. João 14, 23. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então passe a amar a Cristo. A palavra de Deus não manda amar a igreja, nem amar o pastor. Ame o evangelho. Ame a Cristo, ame a Deus pela sua palavra e sirva a Deus pela sua palavra. Esse povo me honra em vão, me adora em vão. Por quê? Porque estão sendo guiados, conduzidos pelos preceitos dos homens, não de Deus. Aquilo que os homens dizem e estabelecem. Porque os cristãos, os crentes de igreja, vivem dentro da submissão à palavra, não de Jesus, mas dos pastores. Presta atenção nisso. Seja esperto e em nome de Jesus, a luz de Deus ilumine a tua mente e abra os olhos do entendimento
da tua alma, para que você conheça a verdade e seja liberto.